Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de nervos cranianos do Teoria da Medicina. Nervos cranianos é um tema muito amplo e com muita informação e acaba sendo muitas vezes subcompreendido, porque a pessoa tenta estudar tudo de uma vez só e acaba inevitavelmente tendo que decorar o máximo possível de informações e nesse processo acaba deixando de entender muita coisa. Por isso a gente vai ter aqui alguns vídeos para falar de nervos cranianos com calma. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o nome, que já dá informações importantes pra gente. Primeiro, nervos cranianos. Nervos são aglomerados de fibras nervosas, ou seja, axônios de neurônios, no sistema nervoso periférico, diferente de tratos, que são aglomerados de fibras nervosas no sistema nervoso central. Mas a diferença não é só essa, porque tratos, por definição, são grupos de fibras com mesma origem, mesmo destino e mesma função no sistema nervoso central. Agora, nervos não. Nervos podem conter fibras de diferentes trajetos, diferentes funções, fibras de diferentes sistemas. Essa é uma noção importante porque a gente vai discutir aqui os tipos de fibras que percorrem os nervos cranianos. E aí você tem que ter esse conceito em mente, de que um mesmo nervo pode conter diferentes tipos de fibras. E a segunda palavra do nome é cranianos. Eles são nervos cranianos porque eles atravessam aberturas no crânio, diferente dos nervos espinhais, que são aqueles que atravessam aberturas na coluna vertebral. Mas nesse caso também a diferença não acaba aí. Os nervos espinhais se ligam a núcleos da medula espinhal, enquanto os nervos cranianos se ligam a núcleos do tronco encefálico. E da mesma forma que a medula espinhal, os nervos espinhais são bem organizados. Eles seguem uma sequência bem lógica, bem padronizada. Só você pensar na medula espinhal, lá no H medular, que é a parte de substância cinzenta da medula, segue tudo um mesmo padrão. No corno anterior você tem núcleos motores somáticos, no corno posterior você tem núcleos sensitivos, no corno lateral núcleos do sistema nervoso autônomo, e o mesmo acontece com os nervos espinhais. Eles atravessam todos o mesmo tipo de abertura nas laterais da coluna vertebral, que são os chamados forames intervertebrais, diferindo apenas no nível em que cada um emerge da coluna, a altura que cada um atravessa a coluna. Ou seja, seguem todos uma mesma lógica. Nos nervos cranianos não é tão fácil de ver essa lógica. Cada nervo craniano tem características bem próprias, tanto anatomicamente quanto funcionalmente. Cada um tem um núcleo num lugar diferente do tronco encefálico, cada um atravessa o crânio em um tipo de abertura diferente, com nomes diferentes, formatos diferentes, e por isso eles não têm uma ordenação tão facilmente visível quanto a dos nervos espinhais, embora essa ordenação exista. Mas aí, como os nervos cranianos cumprem funções muito importantes e como cada um tem características bem próprias, se faz necessário o estudo individual de cada um deles, que é essa matéria de nervos cranianos. E aí, ao estudar os nervos cranianos, a gente acaba estudando bastante coisa sobre o tronco encefálico e sobre o crânio, porque é preciso ter alguns conceitos da anatomia do tronco encefálico e alguns conceitos da anatomia do crânio, para entender certos pontos importantes dos nervos cranianos. Então, durante esses próximos vídeos sobre nervos cranianos, a gente vai acabar estudando um pouco do crânio e do tronco encefálico também. Agora, o objetivo desse vídeo aqui é te dar uma visão geral sobre o assunto, falando de uma forma mais superficial sobre as funções de cada nervo craniano e discutindo os tipos de fibras que eu falei que podem percorrer os nervos cranianos, que é uma discussão um pouco mais complexa do que dos nervos espinhais. Como eu vou falar daqui a pouco, tem 4 tipos de fibras nervosas que percorrem os nervos espinhais e 7 nos nervos cranianos, você vai entender por quê. Mas vamos falar agora então do mais essencial nesse assunto todo, que é conhecer os nervos cranianos, quem são esses nervos. E a lista completa está aqui, dos 12 nervos cranianos. Repare aqui nessa diferença de cor, isso aqui não é para ficar colorido simplesmente. Os nervos em verde, esses 3 em verde, são os nervos cranianos exclusivamente sensitivos. Os em amarelo são os exclusivamente motores e esses em roxo aqui são os mistos, ou seja, que tem componente motor e componente sensitivo. Vamos falar então as principais funções exercidas por cada um desses nervos e depois eu explico os tipos de fibras que tem dentro deles. Primeiro, o olfatório, como o próprio nome já diz, é o nervo responsável pelo sentido do olfato. Depois temos o nervo óptico, que é o segundo, responsável pela visão. A pronúncia tecnicamente correta seria óptico, porque esse aqui é um P mudo. Só que muita gente acaba preferindo destacar esse P do óptico, porque a palavra óptico, sem P na escrita, é referente à via auditiva e não à via visual. Então, para não haver confusão, a gente acaba falando óptico na prática. Depois temos esses 3 nervos em amarelo aqui, o oculomotor, troclear e abducente, que são 3, 4 e 6, que são todos responsáveis pela motricidade dos olhos. Eles fazem a movimentação ocular. O quinto nervo, que é o primeiro nervo misto, o trigêmeo, é mais famoso por sua função sensitiva, que ele é responsável pela somestesia da face e das estruturas da face, como os olhos, a língua, os dentes. Lembrando que somestesia são aquelas sensibilidades que tem no resto do corpo também. Dor, temperatura, tato, propriocepção, sensibilidade vibratória. Só que o trigêmeo tem também uma função motora, como eu falei, ele é misto, que no caso é a motricidade dos músculos mastigatórios. Ele é responsável então pela mastigação. Indo agora para o sétimo nervo, que é o facial, ele é mais famoso por sua função motora,
motora, que é a motricidade da musculatura da mímica facial, que são as expressões que você consegue fazer com o seu rosto. Mas novamente, ele é um nervo misto, então ele tem também uma função sensitiva importante, que no caso aqui é a gustação, o famoso paladar. Indo para o oitavo, que é o vestíbulo coclear, como o próprio nome diz, ele é vestíbulo coclear, ele tem uma parte vestibular, que é equilíbrio, e uma parte coclear, que é audição. O nono nervo craniano é o glossofaríngeo, que é mais um nervo misto, e a parte motora dele é relacionada com a deglutição, que é o ato de engolir. Mas ele tem também uma parte sensitiva, que é o seguinte, ele faz tanto as sensibilidades somestésicas quanto a gustação do terço posterior da língua, porque aqui o trigêmeo ele faz a somestesia dos 2 terços anteriores da língua, e o facial faz a sensibilidade gustativa também nos 2 terços anteriores, porque do 1 terço posterior tudo quem faz é o glossofaríngeo. A gente vai discutir isso melhor quando eu for falar especificamente do glossofaríngeo no vídeo dele. O 10º nervo craniano é o famoso nervo vago, que falando aqui primeiro no contexto de cabeça e pescoço, é responsável também pela deglutição, como o glossofaríngeo, e ele é responsável também pela fonação, que é o processo de gerar sons através da voz. E tem também a função mais famosa dele, que é fazer a inervação parasimpática das vísceras do tórax e do abdômen. Tudo aqui dentro de nervos cranianos que a gente for falar de sistema nervoso autônomo é parasimpático, porque você lembra que por definição o parasimpático é a parte crânio-sacral do sistema nervoso autônomo. E essa parte craniana dele, de crânio-sacral, é justamente aqui no tronco encefálico, nos núcleos parasimpáticos dos nervos cranianos, que a gente vai discutir aí ao longo desses vídeos. Abreviado aqui tórax e abdômen, vísceras torácicas e abdominais. Repare que até aqui o vago foi o único desses nervos todos com uma função que sai do contexto de cabeça e pescoço. Mas de uma forma geral, quando a gente fala em nervos cranianos, a gente vai estar discutindo alguma coisa de cabeça e pescoço. Aí vem o nervo acessório, que tem uma discussão meio complexa sobre as 2 raízes dele, que eu vou deixar para falar no vídeo sobre ele. Mas aqui agora só para você saber, eu já falei que ele é motor, né, que ele é amarelo aqui. Ele é responsável pela elevação dos ombros, porque ele inerva o músculo trapézio, e ele é responsável pela rotação da cabeça, por inervar o músculo esternocleidomastoide, o lado do pescoço. E por último, mas não menos importante, temos o 12º nervo craniano, que é o nervo hipoglosso, responsável pela motricidade da língua, aqui movimentos da língua. E como eu falei então, tem diferentes tipos de fibras que percorrem esses nervos cranianos. Fica fácil de você ver aqui de cara a primeira diferenciação, que é entre fibras motoras e fibras sensitivas, que eu já estou falando desde o começo. Só que aí, nesse caso existiriam 2 tipos de fibra, né? Fibras motoras e fibras sensitivas, que seriam fibras eferentes no caso das motoras e fibras aferentes no caso das sensitivas, porque as eferentes estão saindo a partir do sistema nervoso central e as aferentes estão chegando no sistema nervoso central. Mas eu falei que são 7 tipos de fibras, e aí você já pode lembrar daquela divisão entre sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. E aí a gente pode subdividir esses 2 tipos de fibra, motoras e sensitivas, em 4 tipos, que seriam as motoras somáticas ou eferentes somáticas, as aferentes somáticas, as eferentes viscerais e as aferentes viscerais. Mas aí a gente só tem 4 tipos, ainda não chegou no 7. Vamos entender então quem são essas fibras dos nervos cranianos e por que são 7. Primeiro a gente tem então os 4 tipos que a gente já raciocinou junto, que são fibras presentes em todo o corpo, que são aquelas 4 que tem também nos nervos espinhais, que por estarem presentes no corpo todo são chamadas de gerais. E aí a gente tem então as fibras eferentes somáticas gerais, que são as responsáveis por inervar os músculos estriados esqueléticos, e essas fibras estão presentes só nesses nervos aqui em amarelo. E aí você me pergunta, não, mas nos em amarelo e nos roxos também, né? Porque eles são mistos, então eles são motores também. Mas não, as fibras motoras dele não são esses eferentes somáticos gerais aqui. Você já vai entender por quê. Segundo, temos as aferentes somáticas gerais, que são as fibras da somestesia. Depois temos as fibras eferentes viscerais gerais, que é a parte do sistema nervoso autônomo daqui, que como eu falei é todo parasimpático. E temos em 4º lugar as fibras aferentes viscerais gerais, que são as fibras que conduzem os estímulos sensitivos gerados nas vísceras, principalmente a dor. Só que a gente tem também aqui nos nervos cranianos algumas coisas que são exclusivas de cabeça e pescoço, não tem no resto do corpo, e por isso não são mais chamadas de gerais, mas sim de especiais, que são as fibras aferentes somáticas especiais, que são as fibras dos sentidos de orientação do corpo, que seria a visão aqui do 2º, a audição e o equilíbrio vestibular aqui do 8º. Repare que essa palavra somática, de sistema nervoso somático, é usada sempre no contexto de interação do corpo com o meio externo, com o meio ambiente. Enquanto que essa palavra visceral, de sistema nervoso visceral, é sempre usada em um contexto de relação do corpo com seu meio interno. E por isso temos as fibras aferentes viscerais especiais,
que são as fibras dos sentidos químicos, que são o olfato e a gustação. E por último temos o tipo de fibra que é o grande problema dessa história toda aqui, que muita gente acaba até pulando essa parte porque desiste de entender que história é essa, que são as fibras eferentes viscerais especiais, que já dá para você ir entendendo aos poucos o que são elas. Olha só, eferentes, então elas são motoras, que são as fibras motoras desses nervos mistos aqui que ficou faltando, porque você lembra que eu falei que eles não têm essas fibras eferentes somáticas gerais, esses 4 em roxo aqui, e são especiais, ou seja, só de cabeça e pescoço, não tem no restante do corpo, não tem nos nervos espinhais, como é o caso das fibras gerais. Mas vamos abrir agora um parêntese só para explicar o que são essas fibras eferentes viscerais especiais. Vamos entender então o que são essas fibras eferentes viscerais especiais, também chamadas por alguns autores de fibras eferentes branquiais especiais, que é um nome que eu acho até mais adequado, porque esse viscerais aqui é a palavra que te quebra, é a palavra que te faz não entender esse assunto quando você vai tentar ler no livro. Mas isso não é tão confuso a partir do momento que você sabe a seguinte informação: muito embora tenha esse nome aqui viscerais, que você já vai entender por quê, esse sistema todo que a gente vai discutir aqui agora é parte do sistema motor somático. É uma parte diferente do sistema motor somático, porque essas fibras aqui inervam uma musculatura diferente que a gente tem na cabeça e pescoço, que são os músculos de origem branquial, daí o nome branquiais. E aí, diante dessa informação, você olha com aquela poker face e pergunta, mas o que é músculo de origem branquial? É muito provável que você não saiba isso, porque ninguém sabe embriologia. Isso é um dado epidemiológico, ninguém sabe embriologia. Quem fez prova de embriologia uma semana atrás já está no grupo das pessoas que não sabem embriologia. Mas para um pouco agora e pensa comigo. Quais são os tipos de músculo que você conhece? Você conhece o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco do coração e o músculo liso. Que músculo que sobra então para essas fibras branquiais aqui? O que são esses músculos de origem branquial? O que acontece é que no embrião humano se formam estruturas chamadas arcos branquiais, também conhecidos como arcos faríngeos, que parecem as brânquias dos peixes e animais aquáticos em geral, famosas guelras. Só que nos animais aquáticos as guelras servem como órgão de respiração, o que não é o caso aqui. No ser humano, esses arcos branquiais dão origem a um grupo específico de músculos de cabeça e pescoço com funções próprias que são diferentes do resto dos músculos do corpo. Esses músculos eles são diferentes, é a melhor palavra para eles, porque eles são músculos estriados. O nome completo é músculos estriados de origem branquial, também chamados de músculos branquioméricos. Só que eu vou falar aqui quais são eles e você vai ver que eles são diferentes. Você já vai entender o que é esse negócio de arcos aqui. Mas os músculos branquioméricos, então, são os músculos da mastigação. MM é abreviação de músculos, tá? Não é chocolate, porque, né, mastigação, MM, senão você já se perde aqui. Tem também os músculos da mímica facial, que, como eu já falei, são as expressões do rosto. Os músculos da deglutição, que em sua grande maioria são músculos faríngeos, ou seja, músculos da faringe. E por último, os músculos da fonação, que são músculos da laringe. Se eu te perguntasse, antes de a gente entrar nessa discussão, qual é o tipo desses músculos, o que você me diria? Seria falar que eles são músculos estriados esqueléticos? E aí você ia começar a pensar nos músculos aqui da laringe, e ia falar, não, acho que são músculos lisos. E aí você ia falar, não, mas eu tenho controle voluntário, eu consigo produzir os sons que eu quero com a minha voz. Então não sei, é estriado esquelético. E aí você ia ficar nesse vai e vem, porque como eu falei, são músculos diferentes. Você tem controle sobre os músculos da mastigação? Sim. Mas agora, se eu te falar, por exemplo, contrair o seu masseter, você não vai conseguir contrair só ele. Mas se eu falar para você morder, você automaticamente vai contrair todos esses músculos da mastigação. Mesma coisa aqui com a mímica facial. Você não consegue contrair, às vezes, um músculo específico individualmente. Mas se eu falar para você fazer uma determinada expressão, você vai contrair um grupo de músculos aqui dentro dessa categoria. Mesma coisa com a deglutição, mesma coisa com a fonação. Você pode até não conseguir contrair individualmente os músculos da sua laringe, de uma forma puramente voluntária. Mas se eu falar para você produzir uma série de sons, você vai acabar contraindo todos eles, por mais que você não consiga fazer isso diretamente ou individualmente. Enfim, eles são músculos diferentes, são músculos estriados de origem branquial, músculos branquioméricos, diferente dos músculos estriados esqueléticos clássicos que você conhece, que são chamados de músculos miotômicos, porque derivam embriologicamente dos miótomos dos sômitos embrionários. E obviamente que eu não falei isso de cabeça. Mas então, lá no embrião, como eu falei, tem esses arcos branquiais, e cada um desses arcos dá origem a um desses grupos musculares que estão ligados aqui. Aí cada arco desses é território de um nervo craniano diferente, que são aqueles nervos mistos lá que eu comentei. O primeiro arco é território do trigêmeo, que é o quinto nervo craniano. O segundo arco é território do facial, sétimo nervo craniano. O terceiro arco é território do glossofaríngeo, que é o nono, e do quarto arco para baixo, alguns falam quarto e quinto, outros falam quarto e sexto, enfim, do quarto para baixo é território do vago,
que é o 10º nervo craniano. E repare aqui que o 4º arco dá origem também aos músculos da deglutição. Tanto o 3º quanto o 4º originam músculos da deglutição, diferentes músculos cada um. E aí é por isso que depois no indivíduo adulto, lá já com o corpo formado, o nervo trigêmeo inerva os músculos da mastigação, o facial, os da mímica facial, o glossofaríngeo e o vago, os da deglutição, e o vago exclusivamente os da fonação. Só para adiantar uma coisa aqui, uma informação útil, principalmente se você está vendo esse vídeo como uma revisão, você já sabe o assunto, você já viu os outros vídeos, sei lá. Essas fibras eferentes branquiais que inervam os músculos da mastigação são originadas no núcleo motor do trigêmeo, obviamente, né, aqui trigêmeo. As fibras eferentes desses músculos aqui da mímica facial se originam no núcleo motor do facial, mais uma vez facilmente dedutível. E aí esses últimos dois aqui, as fibras da deglutição e da fonação, que percorrem o glossofaríngeo e o vago, são originadas lá no chamado núcleo ambíguo do bulbo. Lembra que ele é um núcleo ambíguo, ele quer dizer duas coisas. E no caso o que ele quer dizer é deglutição e fonação. Essas são as duas coisas do núcleo ambíguo. Por último, eu quero fazer algumas considerações importantes sobre os nervos cranianos com função motora. Primeiro, para você entender melhor sobre o famoso trato córtico nuclear, e depois para você entender um pouco melhor sobre essa coisa de parte parasimpática dos nervos cranianos. Então, primeiro, uma visão geral aqui dos núcleos motores somáticos dos nervos cranianos. Se você está vendo esse vídeo como uma introdução ao estudo dos nervos cranianos, se você ainda não sabe o assunto, não se preocupe tanto em saber esses núcleos aqui agora. Mas repare que esse aqui é um diagrama bem interessante para a gente entender algumas coisas. Primeiro, para a gente entender que quais núcleos estão no mesencéfalo, quais estão na ponte e quais estão no bulbo. E segundo, repare que a diferença de cor entre eles. Isso aqui também não é para ficar colorido, não é uma homenagem ao Brasil. Pode até ser, mas o amarelo aqui identifica os núcleos que inervam os músculos estriados esqueléticos clássicos que você conhece, que são basicamente os músculos dos olhos e da língua. Enquanto que o de verde aqui é essa parte que a gente acabou de discutir, dos músculos branquioméricos de origem branquial. Aqui na ponte, o núcleo do abducente do trigêmeo, topograficamente falando, é o contrário. Do trigêmeo fica mais em cima. Mas você já vai entender por que eu botei assim, vai facilitar o que eu vou falar. Que é o seguinte, os neurônios desses núcleos todos aqui são neurônios motores inferiores, da mesma forma que aqueles neurônios dos núcleos da medula, lá no corno anterior da medula. E eles recebem também, da mesma forma que os núcleos somáticos medulares, ou seja, da mesma forma que os neurônios motores inferiores da medula, a aferência do córtex. Eles são regulados pelo nosso córtex motor, que é principalmente a área motora primária, a famosa M1. A gente já viu em outros vídeos aqui do canal que lá dessa M1 parte o trato córtico espinhal, que vai do córtex até a medula espinhal. Só que de lá parte também um trato que começa na M1 e termina aqui nesses núcleos motores dos nervos cranianos, que é chamado de trato córtico nuclear. Ele tem uma origem semelhante ao trato córtico espinhal, ele começa lá na área motora primária, só é numa parte diferente da área motora primária, porque é a parte correspondente à cabeça e pescoço. E aí o trato córtico nuclear desce junto com o trato córtico espinhal, e ao chegar no tronco encefálico ele vai se ligando nesses núcleos aqui. Eu só botei diferente a cor do mesencéfalo, porque a parte do trato córtico nuclear que se liga a esses núcleos do mesencéfalo é um pouco diferente. Porque essa parte do trato córtico nuclear, que pode ser chamada e é chamada por muitos autores de trato córtico mesencefálico, possui muitas fibras vindas de uma área diferente do córtex cerebral, que é uma área motora secundária da movimentação ocular, chamada de campo ocular pré-frontal, ou área ocular frontal, tanto faz. E ele se liga também no núcleo do sexto nervo craniano, por mais que ele chame córtico mesencefálico. Mas ele não deixa de ser o trato córtico mesencefálico uma parte do trato córtico nuclear também. E aí tem a parte do trato córtico nuclear que vem aqui para a ponte, que não chega a receber um nome específico, porque o nome trato córtico pontino meio que já existe. Ele é usado no contexto das conexões cerebelares. Quando a gente for estudar o cerebelo, a gente vai ver lá o trato córtico ponto cerebelar. Então ele não recebe muito nome individual, como aqui o trato córtico mesencefálico. E tem, por último, a parte do trato córtico nuclear, que vai até os núcleos do bulbo. E aí talvez você já tenha visto alguns autores usando o nome trato córtico bulbar, simplesmente, como um sinônimo de trato córtico nuclear. Esses autores fazem isso pelo argumento de que o trato córtico nuclear começa no córtex e vai até o bulbo, se você for pensar. Ele passa descendo aqui, emitindo fibras para esses outros núcleos todos, e ele vai até o bulbo, ele para no bulbo. Por isso você pode falar trato córtico bulbar querendo dizer isso tudo aqui. Mas teoricamente você pode também usar o nome trato córtico bulbar para se referir só a essa parte aqui que se liga no bulbo, apesar que isso não é tão comum. Uma coisa importante para você saber, que eu já vou te adiantar aqui do trato córtico nuclear, é que a grande maioria dessas fibras que vem aqui lá de cima são bilaterais. Isso é uma diferença importante do trato córtico espinhal, porque você lembra que o trato córtico espinhal ele é todo cruzado.
Aqui não, o trato córtico nuclear ele é bilateral, ou seja, ele se liga em cada um desses núcleos aqui dos dois lados, porque cada um desses núcleos aqui são pares, tem dois de cada. Com duas exceções, que é uma parte do núcleo motor do facial, sétimo nervo craniano, e uma parte do núcleo motor do hipoglosso, décimo segundo. Isso é particularmente importante aqui no facial, a gente vai discutir mais sobre isso quando falar do facial individualmente no vídeo dele. E por último, para terminar, eu queria mostrar para vocês os núcleos do sistema nervoso autônomo, que, como eu já falei, é a parte parasimpática aqui que os nervos cranianos fazem. Depois, nos vídeos de cada nervo, eu vou explicar com calma o que é isso daqui de ter dois nervos, o que faz cada um desses núcleos. Aqui eu queria só te mostrar para você ter uma visão geral deles. Você lembra que o sistema nervoso autônomo tem fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. Por isso que nesses três casos aqui tem dois nervos, um é pré-ganglionar e outro é pós-ganglionar. Mas eu vou falar disso com calma depois. Aqui só para te mostrar o seguinte, da mesma forma que os núcleos motores somáticos lá eram regulados pelo córtex através do trato córtico nuclear, hoje já se sabe que esses núcleos aqui do sistema nervoso autônomo também não são autônomos nesse sentido de não serem regulados por ninguém. Eles são regulados sim por várias estruturas, entre elas a principal sendo o hipotálamo. Tem aqui então vias descendentes do hipotálamo se ligando a cada um desses núcleos, regulando assim a atividade deles. Era isso que eu queria falar nessa primeira aula sobre nervos cranianos. Devo fazer ainda mais uns 4 vídeos sobre nervos cranianos para ir falando sobre cada um deles individualmente. Espero que você tenha gostado dessa visão introdutória ou de revisão sobre o assunto e espero que continue acompanhando os próximos vídeos da série. Então é isso aí, até o próximo vídeo em que a gente vai falar do nervo olfatório e do nervo óptico.